sono é uma das principais questões, preocupações, desafios das mães e pais de crianças pequenas por aí. Hoje a gente vai conhecer quais são os 5 principais erros que a gente comete quando o tema é sono infantil. Eu sou a Sônia Andrade, sou educadora parental, mãe de 3 e ajudo mães e pais a educarem com mais segurança, com base nas informações científicas mais atualizadas. Gente, eu queria dizer para vocês que desde o meu primeiro filho, que é o Joaquim, que tem 8 anos, eu sempre tive questões com sono. E mesmo estudando muito sobre neurociência, sobre educação positiva, sobre a questão da disciplina, né, da organização, das necessidades, desenvolvimento cerebral da criança, etc., eu não me atrevia a atender ninguém relacionado ao sono, porque eu não tinha conseguido ter sucesso na minha empreitada com relação a esse tema. Por isso, eu decidi, depois da minha terceira filha, também tendo problemas com sono, muitos problemas com sono, eu decidi fazer uma especialização e mergulhar de verdade, de cabeça, nesse tema, que é o sono infantil. E é óbvio que muitas cortinas, né, se abriram, muitas camadas foram aí tiradas, e eu entendi muita coisa que explica e traz muita luz a questões que nós carregamos aí de gerações e gerações e gerações, crenças, verdades, etc., que leva a gente para um caminho cada vez mais desafiante com relação aos nossos filhos. E é isso que eu quero trazer para vocês, gente. Nós normalmente cometemos 5 erros, assim, muito grandes, que fazem com que esse tema fique realmente muito pesado no nosso dia a dia. Né? A gente normalmente só consegue dormir bem quando os nossos filhos dormem bem. E aí, cara, meus filhos não dormem bem, o que eu faço, né? O que eu tô fazendo de errado? Eu tô seguindo todos os protocolos, tudo direitinho. E mesmo assim, eu não consigo atender, fazer, né, com que ele durma a noite inteira e assim por diante. Vão colocando aqui pra mim qual a idade dos filhos de vocês, por favor, para eu poder ir trazendo exemplos e questões bem relacionadas a quem tá aqui agora. Teve muita gente que me escreveu pergunta nas caixinhas, tá? Muitas dessas perguntas vão ser respondidas hoje aqui, quando eu for explicar esses 5 erros principais. E as que não forem respondidas hoje, eu vou responder direto lá pra pessoa que perguntou no direct, tá bom? Vamos lá? Então, gente, o primeiro erro que toda mãe e todo pai cometem, e eu vou dizer assim, eu odeio dizer todos, né? Porque eu acho que nada pode ser generalizado na vida, mas então eu vou melhorar aqui. A maioria das mães e pais cometem quando o tema é sono infantil, é acreditar que nós temos que ensinar os nossos filhos a dormir. Nós não temos que ensinar a criança a dormir. Tem muita gente, muita consultora de sono que fala por aí, gente, a criança não nasce sabendo dormir, nós temos que ensinar a criança a dormir. E a ciência já comprova que isso não é verdade. Por quê? Porque dormir, assim como excreção, assim como ritmo de alimentação, assim como movimento, são ritmos biológicos individualizados, tá? Toda criança tem seu ritmo biológico funcionando quando nasce, que vai sempre fazer com que as coisas aconteçam para ela poder dormir, recarregar as energias, para todo o seu desenvolvimento cerebral poder acontecer, que vai fazer com que a excreção aconteça, que vai fazer com que ela sinta fome e precise se alimentar na hora que o corpo dela precisa, e cada criança é uma. Qual que é o nosso papel enquanto adultos, então, se não é ensinar? Por que as crianças não dormem? Por que tem dificuldades? Porque nosso papel é conhecer o que ela precisa ser atendido para que o seu corpo possa dormir. O seu ritmo biológico possa funcionar adequadamente e possa dormir. A alimentação é um ritmo biológico, a criança vai sentir fome na hora que o corpo dela estiver precisando do alimento. O nosso papel é dar o alimento adequado.
né? Então, por isso que foi desenvolvido fórmulas quando a mãe não consegue amamentar no peito, fórmulas adequadas, e cada vez mais elas estão se qualificando e se adequando e tentando ficar o mais parecida possível ao leite materno e assim por diante. Então, o papel do adulto não é ensinar a criança a tomar o leite. O papel do adulto é dar o alimento quando a criança sente fome. Já se sabe que não devemos colocar horário na alimentação. Por quê? Porque cada criança sente fome em momentos diferentes. Cada corpinho tem o seu ritmo de absorver aqueles nutrientes, cada corpinho tem o seu ritmo de excreção. Então, o nosso papel é dar condições o mais adequado possível para que seu ritmo biológico siga o fluxo necessário, o mais saudável possível. Então, primeiro erro, acreditar que nós temos que ensinar a criança a dormir. Muda isso aí. Nós temos que dar as condições necessárias para que ela siga o seu próprio ritmo biológico e durma quando tiver que dormir. Ok? Nós não precisamos ensinar nenhum ser humano a dormir. Nós não precisamos ensinar nenhum mamífero a dormir. Nós não precisamos ensinar nenhum animal que dorme a dormir. Todos os animais vão dormir, porque o seu ritmo biológico faz com que eles durmam, desde que faça parte da sua natureza dormir, né? Porque eu sei que deve ter aí alguns insetos, algumas que não dormem. Gente, eu sou péssima em biologia nessa área, tá? Então, tô falando dos seres humanos aqui. Esse é o primeiro erro, tá bom? Segundo erro, gente. Segundo erro gritante que nós fazemos quando nós lidamos com o sono infantil. Acreditar. Os erros normalmente têm a ver com crenças. Por quê? Porque nós nos construímos a partir da educação que nós tivemos e que a sociedade foi reforçando e faz com que a gente hoje haja automaticamente obedecendo o que nos foi dito, porque a gente aprendeu a obedecer, né? Então, é muito interessante, assim, tudo tem a ver com a nossa fundação inicial da nossa casinha, né? Nossa casinha aí do cérebro. Quais foram as fundações aí dessa casinha? O que eu aprendi lá atrás? Que crenças eu carrego comigo e etc. Que fazem com que hoje eu tenha desafios assim que eu não consigo lidar, não sei onde eu tô errando. Então, o segundo erro tem a ver com uma outra crença. Então, o primeiro tem a ver com a crença de que eu preciso ensinar a criança a dormir desde que ela nasce. E o segundo erro é que nós acreditamos que a criança luta contra o sono. Quem aqui já falou isso do seu próprio filho? Cara, ele luta demais contra o sono, meu Deus do céu. Eu não sei o que acontece, a criança fica lutando contra o sono. Desde bebezinho a gente fala isso, gente. Desde o primeiro dia de vida, o segundo dia de vida, a gente acredita sim que a criança está lutando contra o sono. E eu vou dizer pra vocês, quando a gente acredita nisso, a gente está cometendo um erro muito grave. Porque a gente não está entendendo o que a criança está comunicando, tá? Crianças não lutam contra o sono. Crianças não têm a parte ainda, né? Crianças pequenininhas, principalmente, não têm a parte ainda que consegue conceituar o que é dormir, o que é ficar acordado, o que eu vou perder se eu dormir, o que eu vou perder se eu ficar acordado, o medo de... A criança ainda, principalmente as crianças pequenininhas, não tem essa parte do cérebro que tem esses conceitos, esses planejamentos, esses entendimentos, essas compreensões, essas manipulações. Criança não luta contra o sono, tá? O que o cérebro da criança mais quer é seguir os seus ritmos biológicos. O que a criança mais quer, se ela está com sono, é dormir. Pode ter certeza absoluta. Quando a gente fala pra criança, pelo amor de Deus, para de lutar contra o sono e dorme, porque eu tô cansada, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, a gente tá colocando numa criança uma culpa, uma responsabilidade, um peso que não é dela. Criança não luta contra o sono. A criança está sempre comunicando algo. Todo o comportamento da criança é comunicação. E lutar contra o sono, ou seja, não conseguir se entregar para o sono, também é uma comunicação de que alguma necessidade não está atendida. Por isso que ela não consegue se entregar para o sono. Por isso que ela não consegue estar equilibrada o suficiente para o seu ritmo biológico funcionar de uma forma tranquila, tá? E o que são esses, o que pode estar acontecendo aí para que
pareça que ela está lutando contra o sono, né? E aí nós temos algumas questões que podem ser físicas, né? Bioquímicas mesmo, ambientais, emocionais, e talvez até uma questão, como que eu posso dizer? Entra nesses três, que seriam as emocionais, né? Que é uma questão dos adultos, tá? A criança é esponja. Ela tá o tempo todo captando, principalmente, porque ela está completamente fusionada com a mãe, principalmente a mãe, o estado dessa mãe, o estado emocional dessa mãe, tá? Então, criança não luta contra o sono. Criança está te dizendo que tem algo acontecendo ali. Se não, ela entregaria para o sono, se fosse o momento dela se entregar para o sono. Beleza? Crianças mais velhas que já entendem conceitos, já conseguem perceber que, putz, meu pai só chega às 7 da noite, eu tô morrendo de sono, às 8 da noite, mas ele fica acordado lutando contra o sono porque ele quer ficar com o pai até às 10 da noite. Pode estar lutando contra o sono? Pode. As mais velhas podem estar lutando contra o sono, porque elas já entendem o que elas estão perdendo se elas dormirem. E aí, qual que é o nosso papel enquanto adultos, gente? Ajudar ao máximo para que elas possam atender essas necessidades sem impactar na qualidade de sono, tá? Então, ela quer dormir mais tarde porque é o único momento que ela tem para ficar com o pai ou para ficar com a mãe. Será que nós adultos não conseguimos nos organizar de alguma forma, pensando na importância que é a criança dormir no horário adequado para o seu ritmo biológico? Será que eu não consigo organizar uma outra forma para que essa criança possa ter contato com o pai ou com a mãe? Organizando esse processo, organizando esse dia, organizando toda uma rotina do adulto, para que o adulto possa atender essa necessidade de uma forma mais adequada? Então, não é que ela está lutando contra o sono, ela está tentando atender a necessidade básica, que é a do vínculo com esse cuidador. Construção de vínculo, de sentir-se amada, de sentir-se importante, de ter esse vínculo, esse convívio, esse potinho do amor preenchido, cheio por esse cuidador. Então, também é uma comunicação, né? Não é simplesmente lutar contra o sono, é uma comunicação de uma necessidade que precisa ser atendida. Tá bom? Ficou claro, gente, sobre isso? Alguém aqui ainda acha que criança luta contra o sono, sim? Ouviu o que eu falei aqui e falou, não, mas o meu luta contra o sono. O meu luta. O meu não tá comunicando nada. Alguém acha isso ainda? Vocês conseguem perceber como lutar contra o sono é algo muito estratégico? Para eu lutar contra o sono, por exemplo, eu que sou adulta, gente, e tô com sono e quero lutar contra o meu sono, olha a dificuldade que é. Não, eu vou lutar contra esse sono porque eu preciso trabalhar, ou porque eu preciso fazer alguma coisa, ou porque... Gente, eu preciso ter muita força de vontade, principalmente eu que, cara, durmo pra caramba se deixar. Não muito tempo, mas durmo em qualquer lugar, assim. Eu tenho muito sono sempre. E durmo bem. Eu tenho que ter muita vontade, tem que ter muita estratégia, tem que pensar em mil coisas para realmente não dormir, realmente conseguir lutar contra o sono. Então, para uma criança conseguir realmente lutar contra o sono, simplesmente tá tudo certo, Alce, tudo atendido, ela só está lutando contra o sono. Ela tem que ter uma parte daqui do neocórtex muito bem desenvolvida para conseguir fazer isso. Pra conseguir, cara, tá tudo equilibrado, tá tudo certinho, o ambiente, o emocional, não sei o que. Não, mas eu quero lutar contra o sono. Tá? Consegue entender que é impossível? Ontem eu desisti de lutar contra o sono, tinha trabalho pra fazer, mas não deu, fui dormir. Exatamente. É algo, gente, que vai nos fazendo muito mal. Nós, adultos, quando temos sono, podemos decidir o que fazer com isso. A criança não, ela precisa do outro adulto, ela precisa do seu cuidador, para conseguir atender essas condições, tá? Então, o segundo erro é esse, acreditar que a criança está lutando contra o sono, ao invés de entender que tem uma comunicação ali e focar na comunicação. O que ela está me comunicando? O que está faltando aqui para ela poder dormir? É isso que a gente precisa, tá? E não ficar, ai meu Deus, para de lutar contra o sono. Ai, para, meu Deus do céu, ela luta demais contra o sono. Nossa, ela tem uma questão com o sono que ela não aguenta, ela não quer dormir. E aí a gente coloca de novo a culpa nessa criança, que vai prejudicar ainda mais o ambiente, as condições para que ela durma. Então, esse é o segundo erro. Tá? Então, primeiro erro,
achar que a gente tem que ensinar a criança a dormir. E segundo erro, acreditar que a criança luta contra o sono, ao invés de entender que o comportamento de sono também é comunicação. Beleza? Terceiro erro, gente. Terceiro erro. Mas assim, cada vez mais gritante. Cada vez mais gritante. Dentro da educação consciente também. Dentro dessa busca. Não dentro da educação consciente, dentro dessa busca pela educação mais consciente, por conhecermos sobre o sono infantil, né? Por atendermos as necessidades de cada idade, de cada mês, de cada fase, parará, parará, parará. Nós cometemos um erro aí gritante dentro de tudo isso, que é querer seguir tabelas e guiar o sono dos nossos filhos pelo relógio. Tem muita tabelinha de sono na internet. Tem muita tabelinha de sono de 15 em 15 dias, de mês a mês, de janela de sono, de quantidade de sonecas, de horário de soneca, tem consultor de sono criando suas próprias tabelinhas, tem pediatras criando suas próprias tabelinhas. Ai, acordou tal hora, então ele tem que dormir a primeira soneca tal hora, e daí a gente tem que pensar que a janela de sono, a janela de não sei o quê, e temos que pensar que tem a soneca ponte, que isso e aquilo, e aí dão nomes, e aí criam... Legal! Nosso filho não é igual nenhum outro bebê no mundo. Ele é único. Esses estudos são lindos, são incrivelmente enriquecedores, são maravilhosos para nossa compreensão do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento bioquímico, do organismo, desse olhar mais profundo para a criança, respeitoso, né? De entender que a criança não funciona igual ao adulto, então querer que a criança durma a noite inteira já desde o começo é crueldade, é uma violência exigir isso dela. A gente vai aprendendo e conhecendo muitas coisas. E entender que existe mais ou menos um padrão de sono a cada mês é maravilhoso, porque a gente vai entendendo que partes do cérebro estão sendo desenvolvidas, estão, né, se fortalecendo, estão sendo milinizadas, que é isso tudo que traz um sono de mais qualidade. Então a gente não pode exigir que a criança durma tantas horas antes de tal mês, porque senão a gente realmente vai estar tendo uma expectativa irreal. Isso também prejudica a nossa capacidade de lidar com tudo isso com mais paciência, de sermos respeitosas, porque a expectativa da mãe prejudica demais essa relação com a criança, né? Tudo isso é lindo e é maravilhoso. Sim, eu não sou contra as tabelas, eu não sou contra esses conhecimentos, essas informações. Inclusive, os meus cursos basearam-se muito em tudo isso, né? Eles trouxeram muitas informações, assim, bem técnicas, bem científicas, bem organizadinhas, com tabelas, com coisa, etc. E no final, quando a gente estudou tudo isso, o que a gente viu que era mais importante é que podem sim existir crianças que não se encaixam. Que vem um pouquinho mais pra cá, que vem um pouquinho mais pra lá, que hoje aconteceu não sei o que e ele vem um pouquinho mais pra cá, que amanhã... Cada dia é um dia, cada ser é um ser. O nosso ritmo biológico, ele tem que ser atendido conforme nós somos indivíduos, ou seja, individualmente. É muito, mas muito mais importante. E aí vem o pulo do gato. A nossa conexão com esse bebê para entender quais são os seus sinais de sono, para entender o que está acontecendo ali desde o primeiro dia de vida, que ele também não tem a mínima noção do que é essa claridade, do que é, né, do que é esse barulho, do que é isso, do que é aquilo, de como que ele... Tudo isso vem para a gente conseguir atender e dar as condições necessárias para ele poder dormir na hora que o organismo dele precisa, só se a gente estiver realmente conectado com ele. Então, mais do que eu me preparar com tabelas, com rotina, né? A rotina de sono, a mamada dos sonhos. A mamada dos sonhos vem antes de dormir. O banho tem que ser em tal horário. E olha, o horário tal, porque daí o pôr do sol faz isso, aí vai dar certinho com tal coisa, aí não sei o que. Rararara. Gente, o ritmo circadiano, noite e dia, só vai interferir no bebê depois dos 4 meses de idade. Então, o que está acontecendo antes disso? Como que eu tô olhando para esse bebê? Tem bebês que coçam o olho como sinal de que o corpinho dele está começando a se preparar para o sono. Tem bebês que coçam o olho depois que esse tempo já passou, que o cérebro já começou a produzir cortisol e já está atrapalhando na produção de melatonina. Então, peraí.
Não, mas lá estava escrito que ele acordou tal hora, então com 3 meses ele só vai fazer a primeira soneca tal hora. Não tá na hora ainda dele fazer soneca. Ah, então deixa eu fazer tal coisa pra distrair ele, porque ainda não tá na hora. Achar, minha cachorra, achar que a gente precisa guiar as sonecas dos bebês a partir do que os livros dizem, gente, pode ser um erro gigantesco, tá? Tenham essas tabelas, tenham esses livros, essas informações lindas e maravilhosas para ser um pano de fundo. Simplesmente isso. Quem vai te dizer o que precisa, que horas ele precisa dormir, quanto tempo ele precisa dormir, quando ele precisa dormir de novo ou não, é o seu filho. Se conecte com isso. Se conecte com o seu bebê. Esteja realmente ali, naquele binômio mãe-bebê, desde o começo. E aí, desde o começo, você vai começando a entender que bebê é esse. Que bebê é esse? Não só para o sono, para as mamadas, para a excreção, para os movimentos. Ah, não, a partir de tantos meses já começa a colocar lá no tummy time, de barriga para baixo para levantar o pescoço. Quem disse que esse bebê tá pronto para isso? Ele pode ser completamente diferente do irmãozinho dele. A Aurora, o Joaquim começou a andar com 11 meses. A Martina começou a andar com 1 ano e 3 meses. Quem tá certo? Ninguém. São indivíduos completamente diferentes. O Joaquim mamava o tempo todo, mas muito, assim, muito. Ele era o primeiro filho e eu tava com essa ideia da livre demanda, então eu tava o tempo todo com o peito na boca dele. Eu não entendia a livre demanda como sendo a criança guia a sua necessidade de alimentação, de mamar, de conexão, etc. Então, eu demorei muito para construir um repertório diferente de conexão com ele que não fosse só o mamar. Então ele mamava o tempo todo. Já com a Martina, eu tentei fazer o oposto. E aí ela mamava muito menos, muito mais rápido, muito diferente. E eu ficava tentando guiá-la de um jeito completamente diferente do que eu fiz com o Joaquim, até a hora que eu percebi que, gente, era ela que ia me dizer. Não era eu guiando, fazendo, ai, mais ou menos tanto, né? O ideal. Não, até tanto, não. Menos de 40 minutos não é fome. Gente, cada criança é única. A gente já sabe, inclusive, que quando a criança acorda de manhã, a primeira soneca, a gente não tem a mínima noção de quando vai ser. Não, tem que ser no mínimo aí uns 40 minutos depois que acordou. Não, tem bebezinhos que acordam 10, 15 minutos depois já querem fazer a primeira soneca. Ah, então não dormiu bem à noite? Pode ter dormido super bem à noite. E mesmo assim, o corpinho dele pediu uma soneca. Conecte-se com o seu bebê, tá? Então eu falei, é o terceiro, né? Terceiro erro principal. Começa desde cedinho. A gente começa a criar um drama, um peso gigantesco com o sono, porque a gente quer acertar, então a gente pega uma tabela, a gente pega um consultor que vai dizer os horários, que vai dizer as tabelas, que vai fazer não sei o quê, e aí a gente vai com um peso gigantesco em cima disso e começa a querer guiar o nosso bebê nas sonecas, guiar o nosso bebê na organização de sono dele. E é ao contrário, são cada serzinho que nos mostra. Ele guia, a gente precisa estar organizado o suficiente para conseguir atendê-lo e ele vai mostrar o que ele precisa. Ele é o guia das sonecas, ele é o guia dos horários, ele é o guia do que tá acontecendo ali. Então a gente precisa entender quem é nosso filho, como que ele demonstra, como que... Tem bebês que só o fato de começar a ficar... já é sono. E tem bebês que não. Meu Deus, Alice, como que eu vou descobrir? Tentativa e erro. Enquanto a gente ainda não se conectou com esse bebezinho, a gente vai experimentando. Será que é sono? Vamos ver. Vamos dar as condições. Não parece que é sono, parece que é fome. Nossa, parece que foi só, olha, era só um gases. A gente vai descobrindo, a gente vai conhecendo essa criança. E vai um tempo? Vai um tempo. Gente, é um ser que está chegando num corpo, que não tem a mínima noção de como que funciona esse corpo. Ele também vai entendendo. E nós temos que ir entendendo essa criança junto também, e dando as condições, tá? Quarto erro que... Vou até tomar um gole de água aqui, que esse aqui vocês vão ficar de cara comigo. Quarto erro, gritante.
que eu vou dizer assim, a grande maioria gigantesca de mães e pais cometem quando o assunto é sono da criança, que é acreditar que o indicador de sucesso de sono infantil ou sono do filho, o indicador de sucesso, a meta da minha educação relacionada a sono é fazer o meu filho dormir sozinho, sem precisar de mim, o mais cedo possível e a noite inteira sem me chamar. Alce, eu nunca tive problema com o sono dos meus filhos. Tem que ver, coisa mais linda. Desde bebezinho. Chorou 1 ou 2 dias, depois dormem sozinhos, sem precisar de mim e a noite inteira sem me chamar. Ou, teve várias perguntas das caixinhas que diziam assim: Alce, com que idade eu já posso ensinar meu filho a dormir sozinho e não me chamar à noite? Como sendo uma meta, um objetivo de educação, ensinar a criança a dormir sozinha e dar conta de si sozinha, sem me chamar à noite. Quem aqui tem isso como meta na educação do sono da criança? E por que isso é um erro? Eu vou dizer para vocês assim, que conscientemente eu sei que isso é um erro, mas inconscientemente eu ainda carrego esse objetivo. Eu preciso, todas as vezes em que eu ainda tenho necessidade, por exemplo, de ajudar o Joaquim, de estar com ele até ele dormir, que já tem 8 anos, ou de atendê-lo à noite quando ele precisa, vem em mim uma dorzinha, que é a minha criança interior, a educação que eu tive, dizendo, cara, o que eu tô fazendo de errado? Como se o certo é quando a criança já não chama mais os pais para ajudá-lo a dormir ou para estar com ele até ele dormir e não chama os pais à noite. Se acordarem, se dão conta sozinhos e não chamam mais os pais à noite. Isso é o certo. Isso é porque você deu tudo certo, você fez certo, então tá tudo certo. E o errado, você tá fazendo alguma coisa errada. É quando ele ainda precisa de nós para dormirmos e quando ele ainda acorda à noite e ainda chama a gente. Fala a verdade, gente. Todo mundo aqui carrega um pouquinho disso, porque foi a educação que nós viemos. E aí, eu vou dizer alguma coisa pra vocês. Por que dormir sozinho não é indicador de sucesso? Não pode ser indicador de sucesso. Ele pode vir a ser algo que aconteça conforme essa criança vai crescendo e da idade que for. Tem crianças que, sei lá, dá 5, 6 anos, até antes. Ah, boa noite, mamãe, vai pro quarto, deita e dorme. Assim como tem crianças que nunca tiveram problema com alimentação, nunca... Nossa, meu filho sempre comeu de tudo, nunca teve problema nenhum pra comer, nossa, tranquilíssimo. Assim como tem crianças que você fala, cara, ele nunca teve uma birra, nunca explodiu, ele chora, ele pede, eu converso com ele, tá tudo bem. Ou tem crianças que nunca bateram, vocês já viram isso? Tem crianças que nunca bateram, tem crianças que mordem, tem crianças que não mordem. Comportamental. E comportamento é comunicação. Mas tem crianças que se comunicam mais pela raiva, tem crianças que se comunicam mais no sono, que impacta, né? Mais o sono da criança. Tem crianças que impactam muito mais na alimentação. E é de cada um. É de cada um. E isso a ciência ainda não conseguiu explicar por quê. Por que vem uma criança com temperamento mais quente? Por que vem uma criança com temperamento mais frio? Da onde que determina isso? Vem, a criança tem aquele temperamento, ela vem com aquele temperamento e aquilo é exacerbado ou não, né? Fortalecido ou não, exagerado ou não, e assim vai, conforme ela vai aprendendo na relação com esses pais, né? Agora, acreditar que os nossos filhos precisam aprender a dormir sozinhos e não nos chamarem à noite é um erro. É um erro. Por que é um erro, gente? Vamos lá, vamos entender por que isso é um erro. O nosso foco na educação dos nossos filhos deve ser o bom desenvolvimento cerebral, certo? O bom desenvolvimento cerebral que envolve, eu tô aqui falando do cerebral, mas envolve o bom desenvolvimento integral deles. Que o bom desenvolvimento cerebral impacta em todo o seu desenvolvimento integral, porque é bioquímico.
Então, quando a gente fala que a criança ainda não consegue dormir a noite inteira, porque os ciclos de sono dessa criança, são bem menores que o do adulto, porque o sono REM, o sono não REM, porque a produção de melatonina, porque a produção, né, de cortisol, a liberação de cortisol, tudo isso é bioquímico, tem a ver com esse desenvolvimento cerebral, tá? Toda a parte ambiental, da família, etc., impacta nisso. E a gente acreditar que o nosso objetivo é fazer a criança dormir sozinha e dormir a noite inteira é entender que a gente quer acelerar um processo de desenvolvimento que não depende da criança, mas que a gente quer ter uma necessidade nossa atendida. Que é a gente não precisar ir lá com essa criança para fazer ela dormir. Que a gente poder dar boa noite para ela, boa noite, filho, e ele poder ir sozinho pro quarto dele. Que é a gente não precisar levantar à noite e ter que ir lá atender aquela criança. A gente está focando, quando o nosso objetivo é esse, a gente está focando em nós. Enquanto o nosso objetivo na construção de um cérebro totalmente potente, fortalecido, com sinapses assim incríveis com relação à autoestima, com relação à crença no ser humano, nas relações humanas, repertório para lidar com as situações mais desafiantes do mundo, tem a ver com atender às suas necessidades, responsividade. Então, a nossa ideia sempre deveria ser não é como eu faço meu filho dormir sozinho, é por que será que ele ainda precisa de mim para dormir? E aí a resposta pode estar na idade, no desenvolvimento cerebral. A resposta pode estar em questões que estão acontecendo durante o dia, emocionais. E muitas vezes, gente, o único momento que a gente para estar com o nosso filho e olhe lá, se para, porque às vezes a gente deita com o nosso filho e fica no celular, é na hora de dormir. E a criança precisa do vínculo desse adulto cuidador por muito tempo. O cérebro dela vai estar pronto para lidar sozinho, entre aspas, tá? Que nós somos interdependentes. Os adultos também precisam uns dos outros, inclusive para autorregulação. Muitas vezes nós precisamos do outro. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente precisa do outro, tá? Para autorregulação, para conseguir organizar os nossos pensamentos. Por que a gente faz terapia? Por que a gente faz reuniões? Muitas vezes, assim, eu já sei tudo que eu quero fazer, mas eu vou fazer uma reunião aqui com a minha equipe só pra gente poder organizar, que me ajudar a organizar meu pensamento. A gente precisa de outras pessoas para muitas coisas. Mas o nosso cérebro, teoricamente, vai estar prontinho aí com tudo, né? Para conseguir lidar com relatividade, com contexto, com as emoções, com as ferramentas certas para lidar com medo de dormir, com tudo, a partir dos 25 anos. E aí? 25, 26, tem alguns estudos até que estão dizendo algumas partes ali perto dos 30. Cara, meu filho já tem 7 anos e ainda pede para eu deitar com ele para dormir. Tem tanta coisa por trás desse pedido, gente. Tanta coisa por trás desse pedido. Olha a oportunidade que você tem ao deitar com ele para dormir. Seja de conexão emocional, contato físico, super importante para o bom desenvolvimento infantil, contato físico, colo, até altas idades. Até adolescente precisa de contato. Muito contato físico. E nós paramos de ter esse contato físico com os nossos filhos adolescentes, até porque eles não querem mais ter contato físico conosco por milhares de questões, inclusive porque quando eles são pequenininhos a gente vai ensinando pra eles que isso não é muito legal. A criança chega perto da gente e pega, ai, para de ficar me pegando. A gente não fala isso? A criança vem, quer o colo, ai, colo de novo. E a gente vai criando essas sinapses de distanciamento. E aí chega na adolescência, quando a gente quer dar um abraço eles não querem, a gente acha ruim. Né? Quando a gente quer pegar, pôr na mão, abraçar alguma coisa, estira, a gente acha ruim. Quando pede pra dormir junto com ele, ai, filho, você já é grande, vai lá sozinho, deita lá, pelo amor de Deus e tal. E aí, do nada, a gente pede, filha, deita aqui um pouquinho com a mãe, deixa eu ficar com você, deita no sofá, deita no colo. Não consegue mais. Não consegue mais deitar junto, não consegue mais deitar no colo, é estranho. Quem é que acha estranho? Ai, é tão estranho deitar junto com a mãe. Quem é que achava estranho depois de maiorzinho? Até hoje. Ficar abraçado com mãe depois de adulto, ficar abraçado com pai, deitar junto. É estranho.
E a gente vai fazendo ser estranho. Porque a gente coloca como meta da educação dele que ele não pode precisar disso. E nós precisamos disso pro resto da vida. Não quer dizer que a gente vai ter que dormir junto com alguém pro resto da vida, senão a gente não dorme. Não. Quando o nosso cérebro estiver ok, a gente vai conseguir relativizar. Nossa, eu tô com medo de dormir sozinho, por que será? Ah, será que eu tranquei a porta? Deixa eu lá ver. Vai lá, tranca a porta, vê isso, vê aquilo. Ah, não, deve ter sido porque eu assisti um filme, aquele filme tá. É verdade. O que eu vou fazer então? Ah, acho que eu vou escrever um pouco, acho que eu vou ler um pouco. Nós temos repertórios e caminhos depois de adultos. E mesmo assim, muitas vezes precisamos. A criança, enquanto chamar a gente, nós temos que estar lá. Nós podemos estar lá se nós quisermos. Responder, atender às suas necessidades e ensinar para ele que enquanto ele precisar de nós, para o que for, eles podem contar conosco. E aos poucos, gente, eu vou dizer para vocês, o que a criança mais quer, o que o cérebro da criança mais quer é desenvolver autonomia. O que a criança mais quer é simplesmente falar, mamãe, boa noite, e deitar e dormir. Mas por algum motivo, o corpinho dela, o cérebro dela, etc., ainda precisa de você antes de dormir. Será que a gente está conseguindo dar tudo que ela precisa durante o dia? Será que de noite não é o único momento que ela tem de conseguir preencher o restinho que faltou? Será que ela ainda está tendo questões na escola, onde for, que estão trazendo questões emocionais para ela, que de alguma forma dificultam ela dormir e ela não consegue fazer toda essa relativizar? Não, isso aqui é da escola, isso aqui não tem nada a ver com a noite. Isso aqui, gente, o que está acontecendo lá, que eu tô com medo, que eu tô sofrendo bullying, etc., não tem nada a ver com o meu sono. Aqui é só deitar e dormir. A criança não consegue fazer isso. Todas as emoções durante o dia produzem hormônios. Cortisol, adrenalina, endorfina, serotonina, milhares de hormônios. Todos esses hormônios estão interferindo ali. E todos esses hormônios, essa bioquímica toda, interferem também no sono. Como que nós, pais, podemos ajudá-los a também se reequilibrarem na hora de dormir? A nossa presença já é o suficiente muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro dele entende, tá tudo bem. Você está lá tranquilo, do lado daquela criança, amorosamente, ela tem de onde tomar referência de que tá tudo bem, porque neurônios espelhos, né? Autorregulação externa, você está lá ajudando essa criança a se autorregular só pelo fato de estar ali muitas vezes. Além disso, pode ser que seja a oportunidade dessa criança te contar coisas profundas que estão acontecendo com ela. Que outro momento a criança tem para isso, gente? Que outro momento a criança tem para isso? E normalmente a criança começa contando coisas superficiais. De outro amiguinho, de outra pessoa, de outra criança, de outro adolescente, de outro não sei o quê, de parará, de pururu, e vai vendo como é que você vai recebendo aquela informação. Não é estratégia isso, tá? A criança não faz isso de forma pensante. É o cérebro dela, inconsciente, tateando se está seguro. Se esse receptor está realmente receptivo. E aí, conforme vai indo, se por acaso ela traz alguma coisa de um amiguinho e você reage de forma agressiva, julgando, dando lição de moral, brigando, mostrando que essa criança não vai ser amada, ou que você não ama, você não aprova, você não consegue, a criança já, bloqueia que isso aqui que você ia trazer vai ser perigoso para a relação de vocês. Você precisa ser amado por essa pessoa. Então, o sono da criança, dormir sozinho, não é um indicador de sucesso, gente. Olha esse erro, isso é muito importante, tá? E aí a gente diz, a criança um dia chega e fala, mamãe, você pode deitar comigo hoje pra eu dormir? Ah, filho, por favor, você já tem 8 anos, você sabe dormir sozinho. O que esse pedido tinha por trás, gente? Dormir sozinho não é um indicador de sucesso de educação. Por favor, tirem isso de seus corações e suas cabeças. Se vocês foram educados assim, eu sinto muito. A nossa geração foi educada assim. Porque a nossa geração era a geração que a grande maioria tinha um quarto só para as crianças. Mas os nossos avós, os nossos bisavós já não foram assim. A grande maioria nem tinha quarto para as crianças separado, né? Essa ideia de ter um quarto só é um indicador de sucesso financeiro. E um quarto para cada filho, então? Uau! Temos que ter um quarto para cada filho.
Temos que fazer as crianças dormirem sozinhos, cada um em seu quarto. Ai, Alça, então isso é ruim? Eu não tô dizendo que é ruim, gente. Tô dizendo pra gente pensar o que tá nos guiando nas nossas decisões. O que está nos guiando nas nossas decisões? A gente está olhando para a criança e para as necessidades dela e não importa se sua criança tem 9 anos, 10 anos e ainda pede para você deitar com ela. É o que ela está querendo dizer com isso. Escute a comunicação. Se abra para se conectar com essa criança. Ai, porque criança que não dorme sozinha vai ser altamente dependente no futuro, não vai ser independente. Cadê um estudo que comprove isso? Nós não temos comprovação disso, gente. Isso tudo é muito blá, blá, blá. Porque vem de uma geração, de uma cultura patriarcal, adultocêntrica, que precisa se livrar das crianças o mais cedo possível para o adulto conseguir viver a sua vida do jeito que ele quiser. Buscando atender suas próprias necessidades. Só. Porque nós temos que atender nossas necessidades. Mas também temos que atender as crianças. Senão nós vamos ficar com esse buraco, as crianças vão ficar com esse buraco interno que nós temos hoje, que a gente fica o dia inteiro correndo de algo que a gente não sabe o quê. O dia inteiro buscando aplauso, buscando se sentir amado, buscando se sentir visto, buscando se sentir importante, buscando... Porque isso ficou lá, aquele buraco ficou lá desde o passado, quando eu precisava de companhia para dormir, mas não era amada o suficiente para isso. Aquele buraco ficou. Entende? Então, não interessa com quantos anos seus filhos têm. Você não está errando porque ele pede você ainda para dormir. Por que que isso é ruim para mim? Por que que eu acho isso ruim? E o que que ele está querendo me dizer com isso? A gente continua indo dormir junto com ele o tempo que precisar, a gente continua indo fazer dormir, a gente acorda quantas vezes for necessário à noite, atende com amorosidade aquela criança que está acordando, a gente acolhe aquela criança, o que ela mais quer é dormir a noite inteira, pode ter certeza absoluta que ela não quer acordar à noite com medo, pode ter certeza absoluta que ela não quer acordar à noite te chamar. Se ela está fazendo isso, que ela tem alguma necessidade que precisa ser atendida pelo adulto responsivo, amoroso e previsível. A criança precisa ter certeza que pode contar com você. Ela precisa ter certeza que ela vai ser atendida amorosamente. Ai, Alce, mas eu tô cansada. Sério, eu tô muito cansada. Eu tô muito estressada. Então, o que que você vai fazer para atender isso? A sua criança não tem culpa de você não ter uma rede de apoio, de você não ter... Como que você constrói isso? E sim, eu entendo que o sistema todo precisa mudar, mas se eu for esperar isso acontecer para conseguir atender a minha criança, nunca nada vai mudar. Que a próxima geração vai ser igualzinha a essa. Com os mesmos buracos, com a mesma falta de rede de apoio, com as mesmas crenças limitantes, com tudo querendo fazer a criança dormir sozinha desde que nasceu, para o adulto poder ficar livre. Qual o problema de deitar com seu filho até ele dormir? Mesmo que ele tenha 12 anos de idade. Qual o problema disso? Imagina que gostoso. Tô falando sério, gente. Você tem um adolescente lá, sei lá, 15 anos... cheia de questões, cheia de coisa, etc. E você saber que tá tudo bem. Porque na hora de dormir a gente deita junto e a gente conversa. E ele consegue trazer pra mim, e ele conta comigo, e não sei o que, não sei o que. Quantos pais e mães de adolescentes aqui, nossa, não sei o que fariam pra ter esse momento. A gente estraga, a gente joga no lixo. Quando a criança quer fazer isso e construir isso com a gente quando é pequenininha, a gente vai dizendo pra ela, não, tá errado, não me chame, não conte comigo, você precisa dormir sozinho, você precisa, não sei o que, não sei o que. Gente, se o cérebro dela tiver ok, sem necessidade nenhuma, sem nada, ela vai lá, vai deitar e vai dormir. Ela ainda precisa de nós. A gente tá lá pra atender. A gente tá lá pra construir esse vínculo, pra entender o que ela tá comunicando. Tem dias, o Joguinho tem 8 anos, ele dorme no quarto dele sozinho, e sozinho não, sozinho, mas ele não dorme sozinho, a grande maioria das noites a gente vai deitar com ele, e a gente fica com ele até ele dormir. Normalmente ele prefere o pai, porque daí eles ficam conversando sobre futebol, porque não sei o quê, daí eles conversam sobre tabela, sobre isso, sobre aquilo, sobre o skate, sobre os assuntos que ele quer. Tem dias que ele fala assim, mamãe, papai, eu tô indo pra minha cama, tá? Espero vocês lá, espero você lá, ou eu, ou ele. E a gente chega lá e ele tá dormindo. Ele não precisou de nós para dormirmos. Nossa, ele tá aprendendo? Não. Por algum motivo, o cérebro dele não precisou naquele momento. E daqui a pouco não vai precisar cada vez mais, porque ele vai criando repertórios de como lidando com as coisas dele, com as questões dele. Cada vez mais ele tem.
E naquele dia, provavelmente, a gente deve ter passado mais tempo com ele, fazendo mais coisa, etc e tal. E o cérebro dele nem sentiu a necessidade. Tipo, ai meu Deus, cadê o papai, né? Já tava preenchido, talvez, o potinho ali do relacionamento, do vínculo, do sentir-se amado. E ok, ele tava ali tranquilão, deitou, foi lá, dormiu, etc. Eu não estou dizendo que se a criança pede você para dormir à noite é porque você não está preenchendo o copinho dela durante o dia. Não é isso. Pode ser isso também. Mas pode ser milhares de questões. O que nós temos que estar aberto é, se ela pede, ela precisa. Se ela precisa, nós precisamos atender. E isso só vai trazer benefícios, tá? Então não tenham pressa, por favor, não tenham pressa, não achem. Muita gente me pergunta, Alcione, com quantos anos que eu posso ensinar? Não tenham como objetivo ensinar seus filhos a dormirem sozinhos. Não tenham isso como objetivo. Tenham como objetivo serem sempre o porto seguro deles, em qualquer momento que eles precisarem. Pode ser na hora de dormir. E a hora de dormir é normalmente um momento muito, muito, muito importante para o cérebro. Ele precisa se sentir tranquilo e seguro. E se coisas incomodaram durante o dia, caraca, eu preciso da minha mãe para organizar tudo isso comigo. Tá? Ó, teve um dia específico que eu tava muito, mas muito cansada, deitando pra dormir, e meu filho estava acordando muito. Eu acordava, dava mamar, mas chegou uma hora em que ele acordou mais uma vez. Acho que ela vai continuar ali. Tá, gente? Então, aproveitem, 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 aproveitem. Não tenham isso como objetivo na educação dos filhos de vocês. Ensinar a dormir sozinho. Isso não é um objetivo de educação, tá? Pensando que a educação é ajudar o cérebro a se desenvolver do jeito mais potente possível, com as sinapses mais maravilhosas possíveis, sobre relacionamento humano, sobre segurança, sobre lidar com suas emoções, sobre porto seguro, sobre interdependência, sobre respeito, sobre equilíbrio emocional, sobre inteligência emocional. Tudo isso você não aprende aprendendo a dormir sozinho. O que você aprende aprendendo a dormir sozinho, gente? Só dormir sozinho. Só. Só isso. Entende? O objetivo disso é livrar os pais. E isso não gera independência, autonomia para a criança. Não. Fiquem tranquilos. Tá? Vamos lá. E esse foi o quarto. Faltam 10 minutos só. E aí, o quinto erro, gritante, mas gritante, na grande maioria de nós pais, é não entendermos como um sono ruim, a gente não atender as necessidades biológicas dos nossos filhos, bioquímicas dos nossos filhos, o ritmo biológico do nosso filho, não entendermos esse ritmo, olharmos e darmos todas as condições para atender esse ritmo, pode trazer de prejuízo para o futuro. Então a gente acha que se a gente passou da fase, passei da fase que ele acorda à noite, passei da fase que ele me atrapalha ficando acordado até tarde. Agora ele fica acordado até tarde só lá no quarto dele, também não me incomoda, dane-se ele que durma a hora que ele quiser. Passou da fase de que criança precisa dormir cedo e de ficar brigando. Deixa quieto, ele já fica lá, já dorme. Tá tudo bem, passou, agora passou, não vai impactar em nada. Não, gente. A partir do momento em que o homem inventou a luz elétrica, em que nós inventamos a luz elétrica, a gente começou a interferir muito na nossa qualidade de sono. E, gente, esse sono que nós temos hoje, que é muito tarde, que a gente fica muito tempo depois do pôr do sol acordado, que a gente dorme muito pouco na quantidade, na qualidade, na hora em que o nosso ritmo não está adequado para fazer o sono mais profundo e chegar nas ondas mais profundas de relaxamento, que é até a meia-noite que isso acontece normalmente. Gente, eu tô falando de relógio de novo, não é guia de mais ou menos, tá? Que tem a ver, lógico, com o ritmo circadiano, com a questão da lua, com a terra, com o sol, tudo isso interfere. A gente sabe que interfere, a gente interfere na água, interfere no mar, nós somos tantos por cento, 70% água, interfere em todo o nosso organismo, tá? Tudo isso interfere na nossa produção
nossas sinapses, na construção dos nossos sistemas, o sistema serotoninérgico, o sistema de produção hormonal disso, de produção daquilo, que vai criando bases de como esses sistemas vão funcionar para o resto da nossa vida. E é aquilo, por quê? Porque ele foi criado assim lá atrás, na época em que a gente estava com os nossos ritmos biológicos sendo lá reorganizados, mudados, alterados, condicionados, não atendidos pelos adultos. Isso impacta o resto da vida. Então, o quinto erro que eu queria trazer aqui para vocês é a gente não entender a importância de atender esses ritmos, não só agora na infância. A importância não é só para a infância, a importância é para o resto da vida. Porque toda vez em que a gente não consegue atender esses ritmos biológicos de forma respeitosa, olhando para cada criança e entendendo por que é necessário, como que a gente coloca as condições para que ela consiga atender essas necessidades biológicas e assim por diante, a gente está impactando a construção de como esses sistemas internos todos vão funcionar. E lá na frente, o que isso impacta num organismo que devia ter tudo equilibrado e é desequilibrado. Nossa, ela produz muito mais cortisol do que o corpo precisaria. Ela produz muito mais adrenalina do que o corpo precisaria. Ela produz muito menos serotonina. Ela produz muito menos dopamina, endorfina e assim vai. Todos esses sistemas estão sendo construídos lá na infância e precisam desse equilíbrio bioquímico, desses ritmos biológicos equilibrados para serem desenvolvidos da melhor forma possível. Assim como não é só o sono, não é só a alimentação, não é só a excreção, assim como um ritmo adequado de movimento, de expansão, assim como um ritmo adequado de sentir-se amado, visto e importante durante o dia e poder crescer e se desenvolver tranquilo, sem ficar o tempo todo preocupado. Será que minha mãe tá aqui? Será que eu vou levar bronca? Será que eu vou ser amado? Será que eu posso falar agora? Tudo isso interfere nessa produção bioquímica. Então, assim, somos seres complexos. E o sono, sim, impacta o desenvolvimento dessa criança e a sua saúde pro resto da vida. Quantas e quantas e quantas pessoas da nossa geração já tomam remédio para dormir? Tomam remédio para ansiedade? Tomam melatonina, gente. Quantas e quantas e quantas pessoas têm problemas com relação a estresse, problemas com relação a não conseguir relaxar, problemas com relação à saúde mesmo, doenças autoimunes. Estresse tóxico já é cientificamente mais que comprovado que o estresse tóxico na infância desenvolve doenças autoimunes gigantescas no futuro. E uma das coisas de produzir estresse tóxico é a criança ter que produzir cortisol para conseguir ficar acordada. Porque não demos as condições necessárias para o corpo dela se entregar para o sono. Então, o quinto erro que eu listei, que eu queria trazer aqui para vocês é esse. É a gente não entender a importância desse sono na infância de qualidade para o resto da vida. E sono de qualidade não é fazer a criança dormir a noite inteira. Entendam isso, por favor. Tem muito consultor de sono por aí que usa esse argumento para convencer os pais a aplicarem métodos de sono para ensinar a criança a dormir a noite inteira, como se isso fosse altamente necessário para ela poder ter saúde. Dormir a noite inteira pode ser um indicador de um sono de qualidade? Pode, mas não necessariamente é. Porque a criança, nos seus ciclos de sono, vão ter vários momentinhos de acordar à noite. Faz parte do ciclo de sono. Nós temos esses, quando a gente está ali no sono REM, no sono não REM, no sono REM, no sono não REM, quando a gente passa por esse ciclo de um sono para outro sono, a gente tem leves despertares, que não necessariamente a gente ativa o consciente, mas a gente tem leves despertares, faz parte. Se nós somos adultos, estamos com todas as nossas necessidades atendidas, a gente nem percebe esses leves despertares. Rapidamente a gente já volta a dormir. Mas se a gente está com frio, por exemplo, nesse leve despertar, a gente se cobre, a gente busca uma coberta. Por que existem esses leves despertares? Exatamente para a gente poder ver se está tudo bem, para a gente continuar dormindo. Porque se a gente não tivesse esses leves despertares, por exemplo, e estivesse dormindo com frio, a gente podia ter uma hipotermia e morrer. Então, o nosso cérebro, a nossa natureza humana é muito esperta e ela vai ter leves despertares à noite. Agora, se a gente ensina os nossos filhos com esses leves despertares que eles não podem chamar a gente
Ensine ele a voltar a dormir sozinho. Quem disse que o que ele precisava era chupeta, por exemplo? Talvez ele precisasse de uma coberta. Talvez ele estivesse com medo. Talvez ele precisasse de uma água. Talvez ele precisasse de comida. Talvez ele estivesse com fome. Então, ensinar os nossos filhos a dormir sozinho não é indicador de sucesso e não é indicador de saúde. Se ele dorme a noite inteira, ele tem um sono de qualidade. Não necessariamente, tá bom? Pode ser um sono de qualidade? Claro que pode. A criança acordando à noite mesmo assim pode estar tendo sono de qualidade? Pode. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então a gente precisa sim olhar para cada criança de forma individualizada, tirar essas crenças absolutas das nossas cabeças, achar que o sono para tudo que eu coloquei aqui, tá? Vamos resumir? Então, primeiro erro, acreditar que a gente tem que ensinar a criança a dormir. Na verdade, nós adultos precisamos aprender sobre quais necessidades precisam ser atendidas para que ela durma. Por quê? Dormir é um ritmo biológico. E ritmo biológico, cada criança tem o seu. A gente não precisa ensinar ninguém a dormir. Todo mundo sabe dormir. É só a gente dar as condições, entender seus ritmos e atender as necessidades para que ela durma, tá? 2. Criança não luta contra o sono. Isso não existe. Isso está numa parte do cérebro que ainda não está pronta. Criança comunica necessidades, tá? 3. Não podemos guiar o sono dos nossos filhos por tabelas. Não somos nós que guiamos o sono, a soneca, o ritmo. A criança que nos mostra e nós atendemos às suas necessidades. As tabelas são úteis? São, para dar mais ou menos uma ideia do que a gente pode esperar. Mas quem nos mostra é as crianças, não o relógio, tá? A conexão é o segredo. 4. Não tenham como objetivo da educação do sono do seu filho, da educação infantil, do indicador de sucesso, fazer o seu filho dormir sozinho. Isso não quer dizer nada. Nada. A criança pedir para dormir com a gente pode ser um único momento, ou o principal momento que ela tem para lidar, para a gente ajudá-la, para estar ali em conexão, para qualquer coisa mais profunda que pode estar acontecendo com ela. Tá? E 5, a gente precisa entender e acreditar que sono de qualidade, que a gente atender as necessidades das crianças para que elas durmam na hora importante para o seu corpo. Não é assim, gente, ó, isso é uma coisa importante. Ah, é meu filho que guia o sono dele, ele dorme a hora que ele quiser. Não, não é isso. Uma criança que a gente sabe que o pôr do sol interfere completamente na sua produção hormonal, que produz a melatonina, que a gente precisa dar as condições para que ele durma, assim que o pôr do sol chega, começar a impactar no seu organismo, o seu organismo todo começa a se equilibrar, por isso começa a bocejar, por isso começa a ficar irritado. A gente dá as condições para que ele durma no momento que é biológico. O equilíbrio disso é uma coisa. Outra coisa é, deixa ficar acordado e dorme a hora que quiser. Isso é cruel com a criança. Porque ela não sabe, ela não tem querer dormir. A gente precisa, é a sua biologia que mostra pra gente. Nós damos as condições. A criança não tem condições de dizer, ai mamãe, eu acho que eu tô ficando com sono. Mesmo que eu queira muito estar aqui com vocês, aproveitar vocês dois, me sentir amado, visto, importante. Olha, minha biologia está dizendo que eu preciso dormir, então acho que eu vou pro meu quarto, escurecer um pouco, tirar a luz branca. Já estou bem alimentado, já matei a minha sede, já estou bem aquecido, estou limpo, então eu vou lá deitar e dormir. A hora que ele quiser fazer isso, ele faz. Não. Entende, gente? Uma coisa é a criança guia o seu ritmo biológico. Nós precisamos estar atentos para atender essas suas necessidades e dar as condições para que ele durma na hora que o corpo dele precisa dormir, não na hora que ele quer, tá? Não é o querer, é o ritmo biológico. Nós precisamos estar atentos a isso, tá bom? E esse quinto que eu falei impacta completamente no futuro. Quando a gente não deixa que o seu ritmo biológico seja atendido, quando a gente não atende o seu ritmo biológico de forma adequada. Isso tudo vai desequilibrando todos os sistemas do nosso organismo e vai trazendo hoje o desequilíbrio que nós somos. Muitas doenças são causadas, impactadas, fortalecidas por falta de sono adequado, com certeza absoluta, tá? Porque quando o nosso corpo está pedindo para dormir, deixa eu explicar aqui bem rapidinho para vocês, então. Quando o pôr do sol começa a acontecer,
A nossa retina manda informação para nossa glândula pineal dizendo: começa a produzir melatonina, que tá na hora desse corpo relaxar. Aí, nós vamos lá e começamos a acender as luzes da casa. Aí, de repente, nossa retina fala: opa, acho que não. Acho que não é não. Para de produzir melatonina. Produz cortisol para parar a produção de melatonina. Cortisol é o quê? Hormônio do estresse. Do nada a gente começa a ficar irritado. A criança começa a lutar, começa a ficar violenta, começa a pular, começa a ficar agitada, começa a querer pular na cama, começa a querer brincar lá fora, começa a querer irritar, começa... Tô com fome,